Jesus amou cada criança do nosso Brasil. A sua vida Ele entregou. E nos lugares mais distantes, de norte a sul, precisam conhecer seu amor. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Em toda parte há crianças que vivem sem luz, que ainda não ouviram falar. Não há mais tempo a perder, vamos anunciar o amor que tem poder pra salvar. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. O Brasil precisa do Salvador. O Brasil precisa do Salvador. Jesus! Extraordinário amor de Deus por todos nós, porque Ele me amou, amo o próximo. Multiplico os discípulos de Cristo. Oro para que muitos reconheçam este amor e reparto aquilo que tenho com aqueles que têm pouco ou às vezes não têm absolutamente nada. Bom dia, missionário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, as crianças do Ministério Pequenos Gigantes, as crianças do Ministério Jovem, as crianças adultas de nossa igreja e também as crianças do Ministério da Terceira Idade. Este culto terá como tema missões entre as crianças missionárias, a partir daquelas de nossa igreja e tantas outras crianças missionárias no nosso Brasil. Deus abençoe estas crianças, Deus abençoe a alegria destas crianças. Muito em breve nós estaremos juntos para abraçar vocês, beijar vocês, curtir a alegria, a bagunça de vocês lá na igreja. Amanhã é Dia das Crianças e por isso hoje a ênfase, vocês, pequenos gigantes, no ministério desta igreja, no ministério e no culto desta igreja. Mês de outubro é mês de missões nacionais, mas também é mês de eleição da nova diretoria de nossa igreja. Diretoria para 2021. Sejamos, portanto, cristãos atuantes em missões e no cuidado do ministério desta igreja. Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Um domingo missionário e uma semana missionária para todos nós.
Maior é Deus do que o nosso coração. Diz a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, verso 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando o nosso coração nos acusa e condena, produzindo angústia e tristeza pelo peso do pecado encontrado, gerando até mesmo dúvidas se de fato pertencemos à verdade, como trata o verso anterior, maior é Deus do que o nosso coração e tudo conhece. A sondagem feita por nós mesmos está sempre sujeita a falhas para mais ou para menos. Enquanto isso, o exame feito pelo Senhor é perfeito na medida exata da nossa culpa. Ele tudo conhece e não será enganado. Ele conhece as omissões, tanto quanto os excessos da autocondenação resultantes da nossa falível avaliação. Conhece os nossos atos de justiça e também as nossas deficiências, usando de misericórdia tanto quanto carecemos. A autocondenação não resolve o problema do pecado. Só o perdão de Deus é solução perfeita e suficiente. Ao recebermos o perdão de Deus, 3 grandes bênçãos recebemos: a recuperação da tranquilidade para o coração angustiado pela culpa, o restabelecimento da comunhão com Deus temporariamente interrompida pelo pecado e o retorno da confiança diante de Deus como fruto de um coração que não mais nos acusa, como diz o verso 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança diante de Deus. É momento de confissão e de pedido de perdão. Façamos isso certos de que maior é Deus do que o nosso coração. Senhor, estamos na Tua presença, fazendo confissão dos nossos pecados. Sabemos que a nossa avaliação é falha, mas pedimos o Teu perdão na certeza de que maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor, e restaura a tranquilidade do nosso coração, libertando-nos da culpa e do pecar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, família PIBRJ. Eu sou Alice Helena Big. Eu sou João Gilberto Big. Nós continuamos participando dos cultos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Porém, neste momento de distanciamento social, através das transmissões pela internet. A exemplo do que vimos com Abraão, as promessas de Deus continuam sendo as bênçãos na nossa vida. Não foram interrompidas por causa da quarentena, nem foram paradas pelo vírus. Pelo contrário, continuam vivas. E que nesta manhã, as misericórdias de Deus sejam renovadas sobre as nossas vidas, juntamente com as suas promessas. Se possível, fique em casa. Se tiver que sair, proteja-se. Fique com Deus. Oi, Valentina, tudo bem? Saudades! Que bom que você veio. Oi, Maria, tudo bem? Saudades também. Que bom que a gente tem a reunião pra gente se ver. E falar nisso, o Lucas está atrasado, né? É verdade. Eu vou ligar pra ele. Oi, Lucas, tudo bem? Você tá atrasado. Ok, você vai entrar na reunião? Tá bom, tchau. Prontinho, agora é só esperar. Oi, Lucas, tudo bem? Que bom que você chegou. Mas você não tá meio desanimado, não? Não, eu só tô triste mesmo. Por causa que dessa pandemia, eu não estou mais podendo se ver. E também eu tô com muita saudade das aulas, também do culto da igreja. Tô com muita saudade. Só que essa pandemia, né? Eu tô muito... Eu não tô mais gostando dessa pandemia. Eu queria que tudo voltasse ao normal. Ah, então é isso. Eu também estou com saudade da forma que a gente vivia antes. Era bem melhor.
É verdade. Eu não tô aguentando mais esse negócio de aula online, não. Será que um dia isso vai melhorar? Isso vai passar sim. Deus está no controle de tudo. E a gente vai continuar sendo amigos e a gente pode também fazer algumas reuniões e até orar juntos. Pois é, a gente pode orar agora mesmo. Gente, no meio da oração, eu lembrei de uma coisa que talvez faça o Lucas sorrir. O quê? Nós estamos em outubro, e outubro é mês das crianças e o mês das missões nacionais. É verdade. Queria tanto ajudar, mas que pena que eu não posso fazer nada. Quem disse que não? Nós podemos ajudar orando e ofertando para os projetos missionários. Vocês sabiam que muitas crianças nessa pandemia estão sofrendo com violência doméstica, falta do que comer e sem fonte de estudos? Por isso é muito importante ajudar os projetos missionários que cuidam das crianças. Ótima ideia! Eu vou separar metade do meu dinheiro para doar para a campanha de missões. É pouca coisa, mas eu vou com o meu jeitinho, porque eu sou uma discípula de Jesus. Muito bem, pessoal. Até tô mais animado. Vamos jogar agora? Bora! Olá, crianças! Que bom que vocês estão aqui no culto com a gente. Que bom ver que vocês estão compreendendo a importância de missões nacionais. Compreendendo que nesse mês de outubro, o mês das crianças, não basta ser só abençoado. Nós precisamos abençoar. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou com um amor tão grande que nos leva a amar também. Amar crianças que precisam conhecer o amor de Jesus. Por isso, eu gostaria de convidar a Valentina, o Lucas, a Maria e todos os pequenos gigantes da nossa igreja para conhecerem o projeto missionário Lar Batista FF Sorém, lá no Tocantins. Esse projeto é uma bênção na vida de muitas crianças e você vai poder contribuir, vai poder abençoar, amar essas crianças também. Então, vem conhecer esse projeto com a gente! Feliz campanha missionária PIB do Rio de Janeiro. Eu sou a missionária Judite, missionária das Juntas Missões Nacionais, coordeno o trabalho missionário aqui no Lar Batista FF Sorém, juntamente com meu esposo, pastor Robson, já há 17 anos. E nós temos vivido grandes desafios nesse campo missionário amado e urgente. O Lar Batista, ele é um projeto que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E nós estamos hoje com aproximadamente 20 crianças e adolescentes. Hoje nós temos bebês, temos crianças de várias idades, de 2 meses a 18 anos, e tem sido um trabalho desafiador. Nesse tempo da pandemia, infelizmente, nós temos recebido aqui muitas crianças vítimas de violência doméstica, abuso sexual, e tem sido realmente um trabalho onde nós buscamos a sabedoria no Senhor para amar estas crianças, para ajudá-las nesse processo tão difícil que é um processo de cura, de recuperação. Porque cada criança que chega aqui nós percebemos a falta de alegria no seu olhar, de um brilho de esperança na sua vida, e tem sido realmente um trabalho em que nós, juntamente com os missionários que aqui estão conosco, temos realizado com amor, porque Ele nos amou primeiro, e por isso nós estamos aqui com os nossos corações transbordando de muito amor para com cada um deles. E temos feito esse trabalho de acolher, esse trabalho de amar, de ensinar a palavra e ao mesmo tempo também devolver todos os direitos que deles foram roubados. Nossas crianças perderam a parte da sua infância, da sua adolescência, pelo risco que correram, pelas violências que foram
vindas diretamente às suas vidas, não viveram como deveriam viver como crianças e adolescentes saudáveis. E eu gostaria de dizer para você, querido irmão da PIB do Rio de Janeiro, que nós estamos aqui, firmes, como missionários de vocês, segurando aqui, estando na linha de frente, trabalhando para alcançarmos as crianças do Tocantins para Jesus. Porque Ele nos amou, nós estamos aqui amando também. Um grande abraço a todos e uma boa campanha. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto, ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amanhã, 12 de outubro, é o Dia das Crianças. E eu desejo ler nesta hora, para nossa meditação, nesta véspera do Dia das Crianças, o texto de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Diz a Bíblia assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto,
Quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor se lhe pendurar no pescoço uma pedra de moinho e afundar-se nas profundezas do mar. 7 virtudes a imitar nas crianças. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai amado, diante de Ti nesta hora, temos lido a Tua palavra, temos cultuado o Teu nome até aqui durante este culto, e agora, Senhor, o desejo do nosso coração é ouvir a Tua voz. Fala-nos, dá-nos atenção focada e concentrada na pessoa de Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. As crianças nos surpreendem pela criatividade. Há uma história de uma menininha que estava tentando dormir, mas o quarto estava cheio de mosquito, aquele pernilongozinho, e os mosquitos faziam aquele barulho típico, e ela não conseguia dormir. Aí ela virou-se para o pai e disse: papai, eu não consigo dormir, porque os mosquitos não estão deixando. Aí o pai disse para ela assim: minha filha, é só você apagar a lâmpada, apagar a luz, desligar a lâmpada, e eles vão embora se você fizer isso. Aí ela fez isso, apagou a luz, mas pouco depois, um vagalume entrou no quarto. Então ela gritou para o pai: não adiantou nada, papai, eles agora estão voltando com lanternas. Meus queridos, quando Jesus pensou num modelo para o cidadão do reino dos céus, ele tomou uma criança, tomou um menino como exemplo, colocou no meio deles e extraiu disso uma lição muito preciosa para nós. Um menino. Segundo a tradição, esse menino foi identificado, teria crescido e se tornado um grande líder na igreja principiante. E ele foi depois pastor da igreja em Antioquia, na Síria. E por isso ele passou a história como sendo Inácio, o nome dele era Inácio de Antioquia. O nome dele também estaria relacionado à construção do Coliseu de Roma, porque ele teria sido morto no Coliseu entre os anos 107 e o ano 110 depois de Cristo. Por que uma criança vai servir de modelo para um crente maduro? Se você pensar bem, você vai descobrir que há algumas virtudes nas crianças e que essas virtudes Jesus esperava que fossem encontradas na vida dos seus seguidores. Vamos ver 7 virtudes das crianças que nós podemos aproveitar. A primeira delas é a virtude da confiança. Confiança. Jesus escolheu uma criança porque uma criança pequena confia nas promessas que os adultos lhe fazem. Então o verbo aqui é o verbo confiar, que por sua vez é sinônimo do verbo crer. Se as crianças confiam nas nossas palavras, é porque elas creem em nós. E o verbo crer no Novo Testamento é tudo. Tudo, tudo, tudo. Não existe salvo que não tenha passado pela fé inicial, pela crença em Jesus como Salvador. E Jesus prometeu aos seus a vida eterna. E os seus devem colocar a sua fé nisso e não duvidar em momento algum. Criança rima com confiança. Nós, enquanto estávamos no pastorado da igreja aqui no Rio de Janeiro, igreja de Cascadura, eu estava um certo domingo chamando à frente aquelas pessoas que aniversariaram ao longo da semana.
E um garotinho de 2 para 3 anos, eu acho que era essa a idade dele, pequenininho mesmo, ele estava lá no último banco, sentado ao lado do pai, e ele aniversariou naquela semana, e o pai disse, ele aniversariou. Aí eu falei, era Michel o nome dele, eu falei, então Michel, vem aqui. E o Michel se encolhia no banco mais ainda, ele não queria sair lá de perto do pai de jeito nenhum. Aí eu, de brincadeira, falei assim, para estimulá-lo, falei assim, Michel, pode vir que eu tenho aqui uma balinha para você. Irmãos, parece que eu falei uma palavra mágica. O garoto saltou do banco, veio para o corredor e veio, mas disparado na minha direção, e o pai dele atrás. Só que eu não tinha balinha nenhuma. Eu falei aquilo de brincadeira, só que ele não levou de brincadeira, ele confiou naquela palavra. Para meu consolo, alguns irmãos ali da frente tinham balinha na mão, me emprestaram uma balinha, e eu então, depois de tudo, entreguei ao Michel. Porque criança é assim, o coração de uma criança é isento de dúvidas. E assim também deve ser o coração do cristão. Se Jesus falou, se Jesus prometeu que vai mandar o Espírito Santo, que iria mandar, Ele mandou. Se Jesus promete que vai nos levar para que onde Ele estiver, estejamos nós também, temos que crer nisso. Não podemos duvidar da palavra do Senhor. E porque a criança é exemplo de confiança no que lhe dizem, é ainda mais revoltante o fato de que alguns líderes religiosos, padres, pastores, abusem, se aproveitem da indefensibilidade da criança, aproveitam-se disso para explorar a criança. Meus queridos, isso é uma das coisas mais graves no noticiário diário que nós temos. Eu me lembro de um artigo que eu li na revista Veja, que dizia que nos Estados Unidos, o artigo falava exatamente da exploração sexual da parte de padres católicos, mas nós também já ouvimos falar de pastores que fizeram isso também, tá? Não é só padre católico, não. Então, o artigo dizia que pelo menos 4.000 americanos já haviam apresentado à justiça, ou se apresentado à justiça, na condição de vítimas de predadores sexuais, camuflados de vestes sacerdotais. Que coisa triste. O artigo dizia assim, é um artigo na revista Veja, o que mais horroriza os advogados das vítimas não é o relato de como o sacerdote se aproveitou da autoridade conferida pela batina para tirar proveito da vulnerabilidade de meninos e adolescentes, e sim, o que mais apavorou os advogados, e sim a quantidade de vítimas que se suicida. Ouviu isso, irmão? A quantidade de vítimas que se suicida, incapaz de conviver com a memória do abuso sofrido na infância. Meu Jesus, que coisa triste. Aí você entende por que Jesus foi tão radical aqui no versículo 6, quando ele diz assim, olha, mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor se lhe pendurar no pescoço uma pedra de moinho e afundar-se nas profundezas do mar. Acho essas palavras tremendamente impactantes, elas são muito fortes, mas Jesus não poderia ser menos forte do que isso, porque realmente é apavorante aquilo que as pessoas poderiam fazer a crianças em nome da religião, ou com as vestes sacerdotais, como diz o artigo. Criança rima com confiança. Quando Jesus chamou uma criança para si, a criança veio imediatamente e se pôs no meio deles. Essa criança respondeu ao chamado de Cristo sem hesitação e se sentiu livre, não se sentiu ameaçada de estar nos braços de nosso Salvador.
Quanto mais velhos ficamos, mais questionamos, mais hesitamos, mais duvidamos. Quando para uma criança basta uma palavra e ela crerá em nós. A segunda virtude, além da confiança, é a virtude da sinceridade. Jesus escolheu uma criança e a colocou no meio deles, porque uma criança é exemplo de sinceridade. Nunca, jamais pergunte a uma criança se você é bonito ou feio. Não faça isso. Eu, por exemplo, não tenho coragem de perguntar a uma criança se sou bonito ou feio, porque eu sei que ela vai falar a verdade. Aquilo que ela tiver no seu coração, é disso que ela falará. Porque a criança não aprendeu a fingir. A criança, se você não é um modelo de beleza, é melhor você também não perguntar a uma criança se você é bonito ou feio. Ou então esteja preparado para ouvir que você é feio. Ela vai dizer, você é feio. Porque fingir e mentir são habilidades, péssimas habilidades, que as crianças vão aprender conosco, com os pais, com os tios, às vezes com o avô e com a avó, às vezes com a professora na escola, com os professores, vão aprender dos vizinhos, dos amigos, é com essa gente toda que eles vão aprender, mas de per si as crianças têm um coração sincero, e é uma pena que elas não prossigam sendo sinceras a vida toda, é uma pena que elas mudem isso, porque nós mesmos ensinamos a elas o serem falsas, o serem mentirosas e o serem infiéis. Elas deixam de ser sinceras para agradar as pessoas. O coração de uma criança, meus amigos, está livre de segundas intenções. Criança é exemplo de sinceridade. Criança sempre fala a verdade. Depois ela aprende a mentir. Com os amigos, com os irmãozinhos mais velhos, talvez, com os pais. O telefone tocou e o pai diga que eu não estou. Pronto, a criança aprendeu na hora. Então, a virtude da confiança, a virtude da sinceridade, mas são 7. A terceira é a virtude da felicidade. Jesus escolheu uma criança, meus amigos, porque uma criança fica feliz com poucas coisas. Aliás, uma criança não depende de muitas coisas para ser feliz. E é um erro de alguns pais, às vezes tem pais que dão tanto brinquedo para os seus filhos, que quase que tem que alugar um outro quarto só para guardar os brinquedos. Não precisa disso, não precisa. E é curioso que uma simples boneca de pano, a coisa mais rude que a senhora conseguir, essa boneca é capaz de fazer uma menina feliz. De fato, as crianças muitas vezes ficam mais satisfeitas com o papel que embrulha o presente do que com o próprio presente, embora o presente seja mais caro do que o embrulho, claro. Enquanto milhões de reais não são suficientes para satisfazer um adulto, uma criança é feliz com poucos centavos. Porque seu coração não é ambicioso, não é ganancioso por bens materiais. Aliás, os bens materiais, para a infância mesmo, não representam absolutamente nada. Não são motivo de orgulho para essa criança. E mais uma vez, nós os adultos, somos os que lhes ensinam a viver correndo atrás das coisas em desespero. O coração de uma criança é livre de ostentação, é livre do amor às coisas materiais. Que o nosso coração também seja livre de ostentação e que nós possamos descobrir a felicidade das pequenas e também das poucas
coisas. Mas há uma quarta virtude numa criança que a gente deve imitar: a virtude da humildade. A virtude da humildade. No verso 4, Jesus diz: portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Você já notou que criança não vive se promovendo? Já notou que criança não fica fazendo propaganda dos seus atos? Ela não quer, não deseja, não anseia pela proeminência do palco. Não, a criança não tem isso. Pelo contrário, ela até prefere a obscuridade, prefere o silêncio, prefere ficar quietinha no seu canto. Só ao crescer é que ela entra nesse mundo desesperado da competição. E aí descobre que se ela não se promover, ela perderá terreno cada vez mais. Isso que é triste. Não existe esse espírito competitivo para ver quem produz mais, quem ganha um salário mais alto. Isso nos faz lembrar também o comportamento do fariseu e do publicano, em que o fariseu ora a Deus, elogiando-se. Ele nem ora, aliás, ele passa o tempo se elogiando. E o outro se humilha e fica lá atrás e pede misericórdia de Deus. E Jesus diz que aquele que pediu misericórdia, o publicano, o desprezado pelas pessoas daquela sociedade, aquele foi abençoado. Por ser humilde, a criança tem uma mente, importante isso, uma mente propensa a aprender. Por ser uma pessoa humilde, a criança está aberta a que você ensine a ela as coisas. Eu acho que é por isso que criança tem tanta facilidade com computação, não é? Com computador, com internet, com tablet, porque elas não têm medo daquilo, elas têm a humildade de aprender. Se você fala, clica ali que ali vai funcionar, e ela clica e ela nem precisa falar, ela faz isso. Então, o cristão também deveria ser estimulado nessa direção. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Desejai o puro leite espiritual. A vantagem da criança sobre o adulto é essa: a criança absorve, ela quer aprender as coisas. Eu conheço tanto adulto, eu tenho alguns amigos assim até, que já acham que já sabem tudo, que não precisam aprender mais nada, e fecham as suas mentes para o mundo. E bom mesmo era aquilo que ela aprendeu lá na infância, no ginásio dela, no colégio dela, na faculdade dela. Hoje ninguém ensina mais nada. Para com isso, irmão. Abre a cabeça, abre essa mente. Você pode e deve aprender. Você pode ter 90 anos, 100 anos e ainda aprender coisas. Eu ia dizer aprender coisas novas, mas é um pleonasmo. Você vai aprender porque é coisa nova. Então você pode aprender com 90, com 100 anos. Não se feche para as alegrias, para as belezas do mundo, especialmente do mundo intelectual. Então, é preciso a gente estar e ser humilde para ser ensinável e desejar o puro leite espiritual. Mas além da confiança, da sinceridade, da felicidade e da humildade, nós temos uma quinta virtude numa criança: a virtude do contentamento. Contentamento. A criança está contente com a sua vida. A criança está contente com a sua situação. De vez em quando eu fico parado olhando os telejornais, e quando eles mostram casebres, favelas, comunidades muito pobres, e as crianças andando descalças, e ali perto tem esgoto passando,
E eu fico olhando aquelas crianças e pensando, meu Deus, as crianças nem percebem a miséria que as cerca. E elas estão contentes com as suas brincadeiras. Irmãos, crianças não perdem o sono por causa da alta do dólar. Criança não perde o sono porque a bolsa caiu ou porque a bolsa subiu. Elas não têm a menor ideia do que estamos falando. Elas não ligam para isso. Elas estão contentes com a vida que elas levam. Se podem brincar com os amiguinhos, aí sim, aí a vida é uma alegria só. Claro, se você privar a criança dos seus amigos, dos brinquedos, sejam eles os mais simples que forem, aí sim, aí você tem um problema. Mas fora disso, talvez seja por isso que elas façam tanto barulho quando brincam entre si. E por isso foi que alguém escreveu: criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. Criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser. Um dos grandes males do homem contemporâneo, você sabe, um dos grandes males do homem contemporâneo é a ansiedade, que tem de gente ansiosa vivendo debaixo ou sob a orientação e a ditadura dos remédios, não está escrito. Aliás, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro, e é o 5º em casos de depressão. Conforme o levantamento da Organização Mundial da Saúde, 9% dos brasileiros, 9,3%, têm algum transtorno de ansiedade, e a depressão afeta 5,8% da população brasileira. Criança não tem isso. Criança está livre de ansiedade, livre de inquietação, livre de depressão, porque ela está tranquila, ela está contente com a vida que está levando. Mas além da confiança, sinceridade, felicidade, humildade, contentamento, há uma 6ª virtude nas crianças que a gente pode imitar: a virtude do perdão. Você já notou como as crianças perdoam rapidamente? Você vê 2 crianças brigando, e pode ser briga feia, né? De puxar o cabelo, de morder uma outra. Aí você pensa, essas crianças nunca mais vão se falar. Elas vão criar, ou vai ser criada entre elas uma barreira que elas jamais superarão. Meia hora depois, 15 minutos, 5 minutos depois, elas estão se abraçando, estão brincando. E eu pergunto, será que o mundo não seria um lugar melhor para viver se nós pudéssemos perdoar as pessoas que nos machucaram tão facilmente como as crianças fazem? Aí eu li uma história de alguns meninos que estavam se gabando, é próprio de menino ficar se gabando no parquinho, eles estavam, e se gabando dos pais, que cada um tinha, né? E dizendo que o pai de um tinha mais força para bater no pai do... Olha o papo do menino, para bater no pai do outro. E aí, e esse papo foi longe. Quando chegou a tarde, um sujeito grande, forte, tocou a campainha na casa de um desses meninos. E o dono da casa abriu a porta e o grandalhão que estava tocando a campainha disse assim: meu filho disse que o seu filho disse que você fez uma lista de pessoas em que você pode bater e que eu estou nesta lista. Eu não acho que você consegue me bater. Então, o que você vai me dizer? Aí o homenzinho de dentro de casa disse: eu vou tirar você da lista. Pronto, resolveu o problema. Meus irmãos, a gente devia aprender com as crianças, aprender com elas, que essas coisas não valem, há coisas pelas quais não vale a pena perder o sono.
Há coisas que não vale a pena guardar no coração. O problema com os adultos é esse, é que nós mantemos uma lista de pessoas a quem nós não perdoamos. E por que você não tira essas pessoas da sua lista e perdoa essas pessoas e vira essa página, pelo amor de Deus? A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 32, sede bondosos e tende compaixão para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo. Assim como Deus vos perdoou em Cristo. Grande pregador do século XIX, início do século XX, Dwight L. Moody, ele disse que o pecado mais difícil de lidar na vida de um cristão é o pecado de um espírito que não perdoa. Esse pecado, diz ele, mais do que qualquer outro, está impedindo os cristãos de terem o poder de Deus. Confiança, sinceridade, felicidade, humildade, contentamento, perdão, em último lugar, a virtude da dependência. Epa, você vai perguntar, mas dependência é virtude? Desde quando? E eu vou responder a você o seguinte, numa criança, numa criança, dependência é tudo, porque se ela der, como Dom Pedro I, o grito de independência ou morte, a opção que ela vai ter é a morte. É a morte. As crianças não têm condições, por exemplo, de se alimentarem, muito menos de comprar comida, de adquirir as próprias roupas. Elas dependem 100% dos seus pais. Me lembro quando nasceu o nosso neto, em 10 de novembro de 2015. Eu ficava olhando aquele pingo de gente que cabia quase na mão, nas duas mãos certamente, e ficava pensando, meu Deus, quanta fragilidade, como a vida a vida dessa pessoinha que está aqui, depende da gente, depende da mãe, para alimentar, para limpar, para tomar banho, para botar para dormir, para botar para rotar, para tudo, é uma dependência impressionante. O cidadão do céu também devia ser dependente assim do seu Pai do céu. Como o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele me supre, Ele me faz repousar, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me faz comer da melhor grama que há na terra, Ele me faz beber de águas as mais tranquilas que há na terra, enfim, Ele me supre de todo bem. Assim é a ovelha espiritual. O coração de uma criança é dependente dos cuidados do pai, dos pais. O coração de uma criança espiritual, de um filho de Deus, também deve ser dependente do Pai do céu. Deixe o bom pastor cuidar de você, meu querido amigo. Mas eu desejo encerrar com o versículo 3, onde Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Ouviu isso? Se você não se converter, é o verbo que Jesus usou aqui. Eu não vou mudar esse verbo não, vou manter esse verbo aqui. Se você não se converter, nunca, disse Jesus, entrará no reino do céu. Nunca entrará no reino do céu. Você já se converteu? Se não, este momento em que eu vou orar, seja um momento em que você também ore a Deus e peça a Ele que converta você numa nova criatura. Ó Deus, nosso Pai amado, Senhor querido, sustentador das nossas vidas, nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade
de ler a Tua palavra e de nela focalizar os nossos pensamentos. Oramos pedindo que aquilo que a linguagem humana não conseguiu comunicar, que o Teu Espírito nesta hora esteja comunicando aos corações. Oramos pedindo que convertas a todos aqueles que nos ouvem nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, se você é membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, gostaria que ouvisse essa mensagem com bastante atenção. Falo em nome de uma comissão especial nomeada pelo pastor João, cujo trabalho é apoiar a comissão eleitoral em nossa igreja. Nosso apoio se refere à forma como a eleição para a diretoria 2021 será realizada este ano. E por que este apoio é necessário? Porque neste ano, por conta da pandemia, a eleição será feita de forma diferente. O processo de indicação dos candidatos sobre o comando da comissão eleitoral já está em andamento por meio digital. E todos os membros da igreja civilmente capazes poderão indicar nomes através de um formulário online. Se você ainda não fez a sua indicação, entre em contato com a Secretaria da Igreja para receber o link do formulário pelo telefone 21 97 0900 ou pelo e-mail secretaria@pibrj.org.br. Super importante é você observar que a eleição será feita online, mas teremos também uma opção de você votar de forma presencial, caso não consiga votar online. E a forma presencial será aquela, com toda segurança, no padrão recomendado pelas autoridades sanitárias. E quando será a eleição? No próximo dia 16 de outubro, sexta-feira, às 19 horas será aberta a Assembleia Online, que ficará aberta para receber votos pela internet toda noite de sexta, todo sábado e todo domingo, até às 16 horas. Nesse domingo, dia 18 de outubro, às 16 horas, a votação será encerrada com a apuração dos votos e apresentação dos resultados. Se você não conseguir votar online, você poderá ir presencialmente à igreja votar, no sábado, de 10 às 12 horas e no domingo, de 14 às 16 horas. Esperamos, com isso, que o Senhor se utilize desse mecanismo para nos dizer quem deverá ocupar nossa diretoria ano que vem.
Vamos distribuir estas datas e horários por e-mail e WhatsApp para que você fique bem informado. Havendo dúvidas, você poderá se comunicar com a comissão eleitoral através de um e-mail. Este e-mail é votediretoria2021@gmail.com. votediretoria2021@gmail.com. Um grande abraço. Queremos agradecer a você, a sua companhia no culto desta manhã e convidá-lo para logo mais à noite, às 19 horas, neste mesmo canal, nós teremos o nosso segundo culto deste domingo. Eu quero fazer um apelo aos irmãos membros da igreja para se lembrarem da comissão eleitoral, comissão de indicações, está trabalhando para a eleição da diretoria do próximo ano, 2021, eleição que será feita no próximo domingo, dia 18. Então esteja atento e participe, né? Participe, é a obra do Senhor e a gente deve fazê-la com amor. Nós queremos encerrar o culto orando por duas famílias que foram acometidas, né, pela tristeza do passamento de um ente querido. Nós devemos orar pela irmã Zoete, que perdeu semana passada o seu esposo, nosso querido irmão Orlando Angelim. Orlando Angelim nos deixou, e também a irmã Deunir Fiô, ela é membro da igreja e ela perdeu o seu filho, Eric Fiô, jovem ainda, perdeu essa semana também. Ele estava numa luta tremenda contra o câncer e essa semana passada ele nos deixou. Então vamos orar por essas duas famílias para que o Senhor as console. E com esta oração nós encerramos este culto e eu agradeço a sua participação. Senhor querido, nós te agradecemos a realização deste culto. Muito obrigado porque mesmo estando nós distantes uns dos outros, ainda assim o teu Espírito nos reuniu para te adorar. Agora pedimos o consolo do teu mesmo Espírito para a irmã Zoete, para a irmã Deunir Fiô, essas irmãs que perderam, uma o seu esposo, outra o seu filho. Ó Senhor, consola-lhes o coração com a tua presença e com a tua palavra. Abençoa os demais irmãos que nos acompanharam neste culto. Cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, e nós pedimos que a tua graça os assista em tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.